Boa tarde, Roseli, tudo bem? Boa tarde, professora, tudo bem? Roseli, nós iremos então dar início ao nosso diálogo formativo, né? Da sua prática, que foi realizada hoje, dia 3 do 11, e hoje mesmo eu olhei, construí o seu diálogo, observei sua prática, e nós vamos fazer o diálogo formativo, certinho? Certo. Deixa eu abrir aqui, pegar. Bom, então vamos lá. A sua prática desta temática, ela se refere à referência docente de número 1, que é lecionar aula em consonância com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados, as características e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Bom, Certo. então, eu quero que você se sinta muito bem-vinda neste momento, tá? É uma alegria nós estarmos aqui, porque é um momento formativo, Roseli, e essa troca, ela só enriquece tanto a sua prática quanto a minha. E eu gostaria que você se sentisse agora super à vontade para compartilhar com a gente como que você se sentiu, os desafios, ou se você achou tranquilo, né? Em relação a essa temática, tanto na construção do PDP e também na implementação da prática. Só um minutinho, eu vou fechar uma porta aqui, que tá um barulhinho aqui. Tranquilo. Você fecha a porta para mim, por favor? Só um minutinho. Você fecha a porta para mim? Desculpa, prof, tá um barulhinho aqui, eu achei melhor fechar a porta. Tranquilo. Tá, desculpa. Perdão, pode perguntar novamente? Sim. Então, sinta-se muito bem-vindo. Aqui também tem um barulho. Sinta-se muito bem-vinda, tá? Neste momento, esse momento muito importante. E é uma alegria estarmos aqui, porque a gente fecha, né, o nosso trabalho que a gente vem realizando juntas durante todo o percurso formativo da temática. Eu gostaria de te perguntar, quais foram os desafios que você encontrou, ou então as facilidades, né, durante a implementação deste roteiro? Tanto na construção do PDP, tanto na implementação da prática. Então, Roseli, eu gostaria que você se sentisse bem à vontade para você compartilhar com a gente como é que foi essa experiência nesta temática. Essa temática em especial, eu achei ela bem tranquila, professora, perto de outras, eu achei ela bem... eu não encontrei essas dificuldades, com exceção da questão de encontrar um momento para a gravação, tendo em vista do número de aulas nossas que são poucos e são fragmentados. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar turmas que eu consiga fazer isso com tempo, que sejam aulas, que não sejam aulas separadas, né? Eu tenho só uma turma, inclusive, que são aulas geminadas. Então, fora isso, essa temática em especial eu achei bem tranquilo. Como é que eu posso dizer, o planejamento, me fugiu o nome, prof, perdão. O PDP. O VDP. Dentro de perto das outras temáticas, eu achei que esse foi mais tranquilo, porque é uma temática que, como você vai fazer a modificação de acordo com aquilo que você considera desejável, ideal para a sua prática, então, dá uma abertura maior para a gente poder trabalhar. Então, eu achei, assim, perto das outras, eu achei essa mais tranquila, inclusive. Ai, que bom. Que bom que você conseguiu, né, implementou com facilidade, e essa é a ideia mesmo, né? A gente vai trabalhando as referências ao longo do processo formativo, isso vai dando subsídios para vocês. Mas que bom, Rose, que bom que deu tudo certo, né? Que você implementou. Então, agora, dando continuidade ao nosso diálogo formativo, nós vamos juntas pensar, refletir sobre a construção do PDP e sobre a implementação da tua prática, tá? Então, agora, neste momento, eu vou passar para os critérios que eu evidenciei no seu plano de trabalho docente. Então, assim, repetindo, tá? Reiterando, a expectativa era que você desenvolvesse uma proposta pedagógica utilizando uma aula do RCO,
do seu componente curricular, propondo adaptações pertinentes ao contexto de sala de aula. Certo. Certinho? Concorda? Sim, Então, concordo. seguimos. Bom, o primeiro item, inclusive, do nosso PDP, o primeiro critério, ele pergunta o seguinte, né? Para que serve a evidência? Registro objetivo da proposta pedagógica foi evidenciado. Você colocou, inclusive, dois verbos, né? Promover a compreensão crítica, Estimular o diálogo. das formas, isso, promover a compreensão crítica. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Não? Tá. Promover a compreensão crítica das formas de preconceito, né? Que eles entendam que foi uma construção histórica, que eles entendessem, e também estimular a atitude de respeito, né? Que eles também não faça só uma questão de, vou compreender, mas também ter uma postura diante dessas atitudes. Eu Sim. consegui evidenciar isso também na sua implementação, tá? Que dialogou aqui com o seu PDP. Você concorda? Que você faz sentido o que eu estou falando para você? Faz sentido, faz sentido. Eu coloquei dois objetivos, né? E assim, a ideia era que eles conseguissem entender a minha intencionalidade, que além de estabelecer essa compreensão, também tem que estimular o diálogo para que você lute contra essas situações que ainda existem em nossa sociedade. Então, a ideia era realmente fazer com que eles compreendessem, mas que para também estimular um pensamento crítico contrário a essas práticas. A ideia era essa. Perfeito. Aí, um outro item, né, um outro critério do PDP, a proposta utiliza uma aula conforme o componente curricular do professor. Sim, eu printei aqui a tela inicial dos slides. Você selecionou a aula 37, de Sociologia, Preconceitos Socioculturais. Muito bem, evidenciado. Faz adaptações em momentos importantes da proposta pedagógica do RCO mais aulas, para início de conversa, fundamentação teórica, exemplos, prática pedagógica, etc. Sim, tá? Eu coloquei só essa imagem, mas você fez uma outra adaptação também. Você também adaptou para o início de conversa. Isso. Confere? Confere, confere. Isso, você colocou uma reportagem, uma situação que ocorreu, inclusive, este ano, em um jogo de futebol. Sim. Muito bem. E aí, seguindo aqui, então foi evidenciado este item, este critério. Seguindo, compartilha no planejamento os slides originais da aula do RCO mais aulas? Sim, compartilhou, tanto que eu peguei de lá e coloquei aqui. Próximo item. Compartilha no planejamento os slides adaptados da aula do RCO mais aula? Sim. Também peguei do seu PDP, do seu plano de trabalho docente. E aí, Rose, como eu não tenho acesso ao seu RCO, assim como eu também não tenho acesso ao RCO dos demais cursistas, eu quero buscar essa evidência agora junto com você. Lá no seu RCO, você substituiu o link dos slides anteriores pelo atual? Ou colocou lá, como a gente havia combinado em um encontro formativo, o da socialização? Prof, eu não consegui fazer isso. Aliás, eu fiquei com dúvida e estava fazendo isso hoje. Até eu ia falar sobre isso. Eu fiquei com dúvida se era para substituir, realmente, eu acho que no dia da aula eu não devo ter entendido exatamente se era para substituir ou para acrescentar. Então, realmente, esse quesito eu ainda não fiz. Tá, então assim, ó, no PDP, no plano de trabalho docente, ele sugere que vocês substituam. Eu falei na aula que eu também abri a opção para vocês Para escolherem transferir, só né? acrescentar, tá? Isso eu Então vocês entendi, que era para escolhem. acrescentar. Aí depois Uhum. eu li lá que era para substituir. Então eu fiquei em dúvida e acabei não fazendo. Eu ia fazer isso hoje na nossa aula. Tá, então, olha, em conversa com o aluno, né, durante o diálogo formativo, tá? Então, você vai anexar, Vou anexar. tá? Antes do nosso encontro hoje vai estar anexado. Tranquilo.
que outros professores fizeram, e como eu não tenho acesso, eu também acabei buscando a evidência aqui através do diálogo, tá? É. Então, em conversa com a aluna, durante o diálogo formativo, tá? Então, coloquei que está evidenciado, porque você tirou a dúvida e você vai anexar, Sim, tá tá? certo. Então, tranquilo. Durante o diálogo formativo, tiramos as dúvidas. Eu fiz isso com a maioria dos cursistas, Rose, porque realmente, basicamente todos. Porque, como eu não tenho o acesso ao RCO, então foi durante o diálogo que eu busquei as evidências, tá? Tiramos das dúvidas. Vou colocar aqui após a reunião, que é esta reunião, tá? Que é Isso, uma reunião, é um diálogo, para não ficar repetitivo ali. certo. Então, ok. Então, você vai lá anexar, né? Que a gente conversou mesmo, eu acho legal a gente não tirar, né? Não substituir o link. Isso, eu estava para substituir, mas aí que eu me lembro da nossa conversa, eu fiquei em dúvida, acabei, falei, vou deixar para falar na conversa, no diálogo. Tranquilo. E aí, um outro critério do PDP descreve as ações a serem realizadas na implementação da prática, sim, né? No campo ali, ações a serem realizadas, você coloca, né, a sequência didática a Sim, qual você trabalhará com os estudantes. Então, é uma evidência que eu observo claramente ali no seu PDP. Próximo item e último do quesito do PDP. Descreve no planejamento os resultados esperados com a implementação? Sim, né? Que compreendam criticamente os conceitos de preconceito, discriminação e racismo, e reconheçam suas manifestações na sociedade, que reflitam sobre o papel da escola e da educação no combate às desigualdades e na promoção da igualdade de direitos. Desenvolvam atitudes de respeito à diversidade, valorizando as diferenças culturais, étnicas e sociais. Por que que eu li agora esta evidência? Porque eu vou falar um pouquinho dela na hora em que, junto, corroborando com outras evidências que eu observei na sua prática, tá? Tudo bem até aqui? tudo bem, prof. Faz sentido o que eu falei? É isso mesmo? Totalmente, Você concorda? Perfeito. plenamente. Então, seguindo, tá? Então, olha só, agora nós vamos para as evidências, os critérios da sua implementação. Vamos lá. Primeiro critério: informa aos estudantes os objetivos da proposta? Sim, você inicia falando que eles vão fazer uma aula sobre preconceitos culturais, raciais, né? E aí, no minuto 1 e 3, você explica a eles que será trabalhado, né, dois objetivos: promover uma compreensão crítica e também desenvolver atitudes de respeito, tá? Durante o vídeo ali, às vezes a gente consegue transcrever a evidência exatamente como o professor falou, e algumas vezes a gente, né, também resume ali, mas é a mesma ação. Então, você concorda? Faz sentido, Sim, né? Foi o que eu evidenciei no seu PDP. Isso mesmo foi a questão da compreensão crítica e também que sim, eles desenvolvam atitudes de atitude. respeito, ou seja, que eles coloquem em prática o conteúdo, Sim, correto? Muito correto. bem. Próximo critério. A aula corresponde aos. Opa! Explica os. Tinha pulado o critério. Explica aos estudantes o porquê da aula adaptada? Sim. No início da implementação, você explica a eles que customizou e fez algumas alterações nos slides para trazer o conteúdo sobre os preconceitos culturais para eles. Os preconceitos raciais culturais, né? Sim, Próximo critério. A aula corresponde aos slides adaptados no RCO, perdão. A aula corresponde aos slides adaptados no planejamento, no PDP? Sim. Corresponde aos slides adaptados, tanto na sessão para início de conversa e a sessão de atividades. As ações desenvolvidas estão de acordo com a descrição no planejamento? Sim, né?
estão de acordo com a descrição, então, todas as ações desenvolvidas que você busca desenvolver ali, eu consegui evidenciar durante a sua implementação, toda ela. E o último evidencia-se consonância entre a aula adaptada e o contexto de aprendizagem da turma escolhida, sim, né? Evidencia-se durante toda a implementação, e inclusive, Rose, pela justificativa, né, que você escolheu a turma por ser uma turma de formação de docentes, que são futuros professores, e aonde você busca ali, né? É onde eu vejo uma conversa também, uma ligação, um link com aquela parte lá do seu PDP, que você coloca assim, que eles reflitam sobre o papel da escola e da educação. Sim, Né? Eu me lembro de você comentar na sua implementação que esse tipo de combate, de trabalho, tem que ser feito desde a mais tenra idade. sim, Isso me lembrou ao curso que eles fazem. Por quê? O curso de formação de docentes prepara professores para atuar na educação infantil e no ensino fundamental séries iniciais. sim. Então, eu evidenciei, assim, achei bem assertiva essa tua escolha, até porque no teu material traz o papel da escola, o papel, a função da escola. Então, achei que você foi muito assertiva em escolher essa turma e desenvolver essa atividade, tá? Então, parabéns Obrigada. pela construção do PDP, parabéns pela implementação. E agora a gente vai para o finalzinho, que é alguns questionamentos para a gente, né, refletir. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de, eu falo sempre isso, que a cada implementação, a cada temática, eu particularmente, eu falo, nossa, como é necessário, como esse processo, muito embora seja penoso, porque não é fácil, e existe, sim, uma colocação, eu ouço muito isso, mas como assim, depois de 17 anos, agora ter que fazer um probatório? E realmente, hoje eu entendo que é necessário. Isso foi uma ação assertiva, como a professora sempre fala, da própria secretaria, porque realmente, eu falo por mim, a cada temática, a cada implementação, a cada diálogo formativo, eu saio melhor, com certeza acrescenta e muito. E até na questão, assim, da tranquilidade, eu falo, como você começou, né, falando que ela para eu ficar tranquila, que eu me lembro que os seus meus primeiros diálogos, eu ficava nervosa, e é sempre assim, a gente acaba ficando apreensiva, né, professora, porque ser avaliado acaba Uhum, tirando a gente da zona de conforto, em qualquer sim. situação da nossa vida. E, às vezes, você faz aquilo de uma forma, vou falar assim, mas se não estiver sendo avaliado, monitorado, a gente faz isso, tira de letra. E muitas vezes, e isso eu falo por mim, quando você. Não, agora eu estou sendo, vou gravar e vou ser observado, vai ter uma análise em cima da minha postura, e isso acaba trazendo um desconforto e acaba, às vezes, prejudicando o processo. E no começo eu sentia isso de uma forma muito evidente. Hoje eu posso dizer que eu estou mais tranquila nesse processo. É claro que ainda existe um desconforto, não, eu vou gravar. Então, hoje, eu até conversei com as alunas, olha, nós vamos ter que gravar a aula novamente, né, porque nós fizemos a gravação, não ficou o som, né, o áudio não ficou muito bom, enfim, mas e cada aula é uma aula, né, prof? A aula se você pode dar a mesma aula daqui 10 minutos, É, pode ser outra aula. Então, acaba que isso é positivo. Eu entendo que é necessário, sim, esse acompanhamento, essa formação, essa modalidade de ação da própria secretaria. Não é algo que no primeiro momento traz um conforto, pelo contrário, traz um desconforto, mas é necessário esse desconforto. E como eu disse para os alunos, tudo que é construído, né, de uma forma, você tem que também desconstruir. Então, não é nada, não é um bicho de sete cabeças, é tudo para o nosso bem, para a nossa prática
e realmente é dessa forma que nós temos que entender. Eu falo isso agora enquanto professora, eu sei que é preciso a gente ter essa compreensão de que não é punitivo, né? Não é nada punitivo, é para melhorar o processo como um todo, inclusive a prática, a nossa prática. Então, eu posso falar por mim, que tem sido, assim, tem acrescentado bastante na minha prática todo esse processo. Inclusive, falar da sua pessoa, né, da segurança que você traz, da pessoa, do carisma que você tem, então, eu só tenho a agradecer. Sempre é muito compreensiva, Obrigada. a fazer o que for possível, né, dentro daquilo que é possível fazer, para que a gente consiga fazer as coisas da melhor forma possível. Então, só tenho que te agradecer, professora. Obrigada, Rose. Eu também tenho que agradecer que eu peguei a turma de vocês de substituição, e são alunos também excelentes, queridos, são alunos muito assim acolhedores também. Então, eu também tenho que agradecer muito a vocês, tá? E agora, para nós fecharmos, eu achei assim, Rose, ali eu vi a sua implementação, ela foi muito bem conduzida. E você pegou um ponto, assim, você trabalhava ali com dois pontos assim que eu vejo, meu Deus, que é fundamental. Você estava numa sala de formação de docentes e com a questão do racismo e do preconceito. Eu queria te perguntar como você se sentiu trabalhando este conteúdo, tá? A questão do preconceito, durante a implementação. Como que você se sentiu, assim, enquanto professora de sociologia, é, de acordo com a sua intencionalidade pedagógica? Eu senti uma responsabilidade, e me senti, assim, feliz, realizada, porque justamente naquela sala nós temos algumas situações, casos assim de discriminação e preconceito, ali tem algumas situações pontuais, inclusive a pessoa estava na sala hoje, sabe, a pessoa que se sente, às vezes nem é tanto naquela proporção, mas eu sinto que realmente ela, sempre nos nossos debates, ela sempre se coloca como, e às vezes ela própria, né, às vezes é com ela própria. E, então, assim, quando falei que a escola, ela é um espaço de transformação social, eu acredito verdadeiramente nisso, de emancipação, e eu trago muito isso na minha prática diária, de trazer eles para o espaço de protagonismo que eles devem e merecem estar, e, independente da questão, porque tem a questão social, né, quando fala lá da discriminação social, aquela questão da moradia, da roupa, enfim. E tem muito isso, a Uhum. cidade pequena tem muito isso, sabe, professor? Então, eu sinto, assim, eu fico feliz em poder pensar que eu posso, com a minha fala, com a minha ação, mudar e contribuir para que essas pessoas elas consigam se enxergar como protagonistas. Eu trago sempre um exemplo de um ex-aluno de uma área rural, extremamente humilde, que eu encaminhei, ajudei a encaminhá-lo para a universidade, fez a graduação de música, que era o sonho, fez mestrado, conseguiu doutorado fora do Brasil, foi aceito na Inglaterra, é um aluno da zona rural de um assentamento aqui da nossa região. E eu trago isso Nossa, para eles como exemplo prático, quando eu falo dessa questão do protagonismo, deles estarem no lugar que, de fato, eles merecem estar, independente da questão social, de ser uma cidade pequena, e quando eu falo sobre isso, eu sinto que isso agrega e muito na vida deles, deles sentirem que eles também podem furar essa bolha, sabe, professor? Então, quando eu trato essas questões, eu sinto extremamente, como que eu posso dizer, uma responsabilidade, sim, com que eles entendam que aquele espaço realmente é um lugar de transformação social. E, então, eu fico honrada, com certeza, de poder ter essa oportunidade de trabalhar essas questões, e também eu sei da responsabilidade, sim, que as minhas palavras não podem, não devem ser palavras jogadas, mas que são palavras que têm peso, e,
E hoje eu vi isso, muitos relatos de ex-alunos que falam, prof, eu me pego pensando nas suas palavras, do quanto você acreditava no meu potencial. E hoje eu sou assim, hoje eu estou assado, hoje eu estou lá, estou cá. Então, isso não tem preço. Para mim, faz sentido. E eu entendo que realmente eu escolhi e eu amo o que faço. Então, é esse amor, esse lado humano que eu entendo e enxergo nas pessoas. E eu uso esse componente de sociologia, os debates, e principalmente esses assuntos polêmicos para trazer e fazer com que eles consigam se enxergar como protagonistas das suas próprias vidas. É isso. Muito bem, Rose, muito bem, parabéns por essa postura, né? De realmente olhar o aluno e acreditar, porque eles sentem isso. E dando continuidade nessa questão, né, dessas reflexões, o que você destacaria, né, nessa turma de docentes e essa sua implementação, os pontos fortes? O ponto forte é o comprometimento. Eles são comprometidos. Eles, na maioria, pouquíssimas exceções, tudo que é proposto, eles fazem. Muito bem. E o que você percebeu sobre o envolvimento? É que você já explicou um pouco antes também, né, sobre essa questão. E assim, e você até falou de um aluno que passa por isso, né? Mas então, assim, de repente você queira colocar algo que você talvez não tenha colocado, porque eu penso que você já respondeu essa questão também. O que que você percebeu sobre o envolvimento deles durante a aula? Você percebeu assim que eles entenderam a questão do racismo, porque ali eram duas coisas, né? Eles compreenderem e também eles entenderem a responsabilidade deles enquanto futuros professores. Então, eu queria que, se você tiver alguma coisa a mais para complementar, mas eu vi que você também já respondeu bastante essa questão. Eles se entenderam, sim. Depois, na atividade, inclusive, eu peguei, foi proposto que eles escrevessem, produzissem um texto de, no mínimo, 15 linhas, e as poucas que eu consegui né, corrigir, enfim, ler, o resultado foi além daquilo que eu esperava. Eu esperei um resultado e aos poucos, é claro que eu não vi todos ainda, mas realmente o objetivo foi atingido. Muito bem. Então, agora eu quero elencar contigo, tá? Para a gente ir para a finalização do nosso encontro, os pontos fortes que eu observei na sua implementação. Então, você utilizou outras referências, né? Por exemplo, você mudou o layout, a gente foi uma referência que nós trabalhamos anteriormente, então você manteve, utilizou também essa referência do layout. Os questionamentos adequados, de acordo com a realidade deles, inclusive eu consegui agora, né, realmente tua cidade é uma cidade pequena, eu vi que você falou às vezes pela questão da roupa, da questão do dinheiro, da questão da classe econômica, até da fé. Então, achei bem legal isso, porque você coloca realmente, agora, você no seu relato, você fala, você é de uma cidade pequena, e essas coisas são bem fortes, a gente evidencia muito em cidades pequenas. Então, achei assim que seus questionamentos eram bem propositivos, faziam eles refletir. E eu achei também maravilhosa incentivar a produção escrita, né? Principalmente para o ensino médio. É uma turma de ensino médio, é um tema que é uma grande potencialidade de ser um tema de redação de Enem. Então, e até achei legal a forma com que você criou sua atividade, né? Que você pede para eles se colocarem na redação, no texto, né? Que eles se colocarem como sujeitos ali da questão da discriminação, do preconceito racial. E por fim, Rosa, eu dou duas sugestões aqui para você, mas assim mesmo para você utilizar na sua aula, tá? Se você aceitar. Por Sim, serem futuros professores, eu também dei aula para o magistério, para a formação de docentes, e assim, de repente, e não era o meu tema, eu trabalhava com metodologias com leis, então eu trabalhava muito a questão
da LDB e a questão dos documentos norteadores da educação infantil, das diretrizes da educação infantil. Mas no caso da sociologia e do racismo, uma sugestão, de repente, se você quiser aprofundar com eles prepararem uma aula, planejarem uma aula para ser aplicada que abordasse esse tema para a educação infantil ou ensino ou séries iniciais, né? Que são onde que eles terão habilitação para trabalhar. E uma outra sugestão é um curta-metragem que eu sempre passo para os meus estudantes, que é Vista Minha Pele. Ele é interessante, ele foi feito acho que em 2012. Eles contam a história do nosso país, mas sob uma outra ótica, a ótica em que os brancos foram escravizados. E os países, né, os países do norte, Inglaterra, colocando esses países no lugar hoje dos países do continente africano. Então, é mais para trazer informações para eles, enfim. E, Rose, você Perfeito. gostaria... Oi? Não, perfeito. Eu até pedi para, como eu sou eu também atuo como professora de literatura infantil com eles, eu pedi para eles produzirem alguns materiais de contação de histórias com o tema. Nossa, que Forma ótimo. narrativa, com efeitos especiais, uma maquete ou a própria fantoche, enfim. Aí eu vou continuar com o tema com eles dentro dessa lógica aí da literatura infantil. E é bacana, aí essa questão também do curto, eu vou dar uma olhada, assim, que para eu trabalhar em outras turmas que não sejam de formação de docentes. Olha, é uma sugestão, né? Assim, espero que você encontre uma intencionalidade pedagógica, sabe? E assim, para a gente trocar figurinhas mesmo. E no mais, Rose, eu gostaria de te perguntar se você tem algo a falar, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Não, professora, eu estou satisfeita, eu falei, né, eu acho que ficou bem clara essa questão, né, da tua atuação com a professora, enfim, eu só tenho que te agradecer mesmo, tá, pela tua atuação, pelo teu lado humano, enfim, né, e tenho acrescentado muito na minha prática diária. Obrigada. Obrigada, eu também tenho a agradecer. E a SED também, eu agradeço em nome da SED por tê-la conosco, porque assim é muito bom e você faz parte do nosso quadro de professores que fazem a diferença, Rose. Né? Então, assim, a SED tem muito orgulho de você, e eu também. Então, muito obrigada por estar conosco, e uma ótima semana, e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Obrigado. Até já. Até já, até daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Tchau, Bruno. Tchauzinho.